Feche seus olhos, falemos com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós chegamos à Tua presença e contamos com a Tua iluminação. Pedimos que o Teu Espírito jogue luz na nossa mente. E uma vez iluminados pelo Teu Espírito, possamos discernir as maravilhas da Tua lei. Que seja assim nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Evangelho do Senhor, segundo o relato de Mateus, capítulo 5. Nós damos sequência à série Vocação, Marca da Identidade Cristã. É o tema sobre o qual temos pensado e temos olhado para o Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus. Capítulo 5, hoje olhando para os versos que vão do 13 ao 16. Certamente aqueles que são mais afeitos a conhecimento geral, que passaram pelo Enem há pouco tempo, certamente hão de se lembrar das 7 maravilhas do mundo antigo. O Colosso de Rhodes, por exemplo, uma das pirâmides, os jardins suspensos da Babilônia, o templo de Ártemis, a estátua de Zeus. Mas dentre estas maravilhas do mundo antigo, há uma das maravilhas específicas sobre as quais eu quero pensar brevemente com você nessa manhã, que é o farol de Alexandria. Apenas para localizar no tempo e na história, Alexandre, o Grande, funda a cidade de Alexandria, por isso, inclusive, ela recebe este nome. E num dado momento, já não mais sob o seu governo, mas sob o governo de Ptolomeu, um dos seus generais, para quem ele passou o comando de Alexandria. Ptolomeu, então, liga Alexandria à ilha de Faros, por meio de um grande paredão, que tem um nome específico, mas para nós, paredão. E então, sob o reinado de Ptolomeu, começa a ser construído o farol de Alexandria. O farol de Alexandria, então, é plantado, é instalado, é construído na ilha de Faros. Por isso que, inclusive, fruto do nome da ilha, passou-se a chamar aquela grande torre de Farol, porque foi construído na ilha de Faros. Todas as línguas românicas chamam farol de farol por causa da ilha de Faros. Faro em italiano, fare em francês, far em romeno, farol em língua portuguesa. Todas as línguas românicas passaram a chamar de farol ou de uma palavra parecida, porque vem da raiz da ilha de Faros. Bom, por que o pastor está falando do farol de Alexandria? Porque o farol de Alexandria foi plantado, foi construído e foi instalado com o objetivo de orientar as navegações, a entrada dos portos, a presença de recifes. O farol, então, tem este objetivo de orientar aqueles que estão nos mares, por vezes bravios, por vezes escuros. Então o farol se presta e se dá a este objetivo. Nós lemos um texto que também nos serve como uma referência clara, um farol a iluminar a jornada do povo de Deus. Nós vemos o texto do Sermão do Monte como um destes grandes faróis enunciados e mostrados e construídos na Palavra de Deus. Este talvez
se não o maior, um dos maiores discursos encontrados na palavra do Senhor. No contexto imediatamente anterior, nós vemos que os discípulos se aproximam do Senhor com uma expectativa grande e têm um coração ensinável. E aí então o Senhor passa a lembrar a eles aquilo que eles são e começa então a evidenciar as bem-aventuranças. No entanto, no final das bem-aventuranças, fruto daquilo que os discípulos são no contexto da sociedade na qual estão inseridos, há uma bem-aventurança de transição, que fala: fruto desta vida de vocês, fruto de serem vocês quem vocês são, vocês serão perseguidos, injuriados, mentindo, dirão todo mal contra vocês. E aí então chegamos ao texto que nós lemos nesta manhã no verso 13. O contexto é do Senhor falando: fruto daquilo que vocês são, vocês serão perseguidos. E eu vou ensinar a vocês como vocês reagem a isso. Eu vou mostrar a vocês o que eu quero que vocês façam. Nas bem-aventuranças, eu, o Senhor, elenquei características daquilo que vocês são. Mas uma vez perseguidos, uma vez injuriados, uma vez atentados, uma vez que a sociedade não entenda e odeie a você, o que você faz? E nós chegamos então ao verso 13. Este é o contexto em que o Senhor fala aos seus discípulos. O Senhor então, fruto desta oposição que existe entre crentes e descrentes, o Senhor fala como os crentes devem agir, como os discípulos devem agir. E é por essa razão que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã sobre o seguinte tema: de que maneira Deus conta com os seus discípulos? De que maneira Deus conta comigo e com você? De que maneira Deus conta com você, meu irmão, na segunda-feira lá no seu ambiente de trabalho? De que maneira Deus conta, minha irmã, com você no ambiente da universidade, na escola, na vizinhança, na família? De que maneira Deus conta conosco? E nós vamos olhar para esse texto e vamos aprender de que maneira Deus conta com os seus discípulos. Em primeiro lugar, o texto nos diz claramente que o discípulo é enviado ao mundo. Nas declarações do Senhor, o Senhor fala: vós sois o sal da... Não valeu, vou tentar mais uma vez, porque nós somos a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Vós sois o sal da... E vós sois a luz do... Não existe discípulo que não seja enviado ao contexto no qual ele está inserido. A palavra terra aqui é planeta mesmo, e é ratificada pela palavra mundo, cosmos. O discípulo é enviado ao mundo. Ao crente é recomendado que ele precisa ter em mente a necessidade de ser de fato inserido no contexto em que ele está. Por isso que nós vemos como um equívoco na cristandade o movimento monástico que deu início lá no ano 305. No movimento monástico se pregava
que aqueles que são do Senhor deveriam se recolher. Não poderiam ter com o mundo qualquer tipo de conexão. Deveriam se preservar, indo para os desertos, por exemplo, no Egito. No entanto, nós vemos a palavra de Deus dizendo exatamente o oposto. Na palavra de Deus não há espaços para monastérios. Na palavra de Deus não há espaços para crentes que não estejam em contato com a cultura do seu tempo. No reino de Deus não há espaços, irmãos, para que nós nos recolhamos nos nossos quartos e aguardemos a volta do Senhor sem que nada façamos no contexto em que estamos inseridos. Aliás, há sobre nós um mandato cultural. E neste mandato cultural nós somos chamados a redimir a cultura do nosso tempo. E não há como redimirmos a cultura do nosso tempo se nós estivermos apartados, se nós estivermos isolados, se nós estivermos com aqueles que nos cercam uma relação estanque. Aliás, nós somos os da fé e vocês são os ímpios. Não há por que ter proximidade alguma. Isto é um equívoco bíblico. Porque o discípulo é enviado ao mundo. O próprio Senhor Jesus Cristo orou por nós, dizendo: Pai, eu não peço ao Senhor que os tire do mundo. O que eu peço ao Senhor é que os livre do mal. Há sim na igreja uma responsabilidade, há sim em mim e em você uma responsabilidade como discípulos de dizer: não, não é nisto que nós cremos. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 9, a palavra de Deus diz assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê, irmãos? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Existem pessoas que estão na primeira parte desse versículo e nela permanecem. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois raça eleita, vós sois sacerdócio real, vós sois povo de propriedade exclusiva de Deus. Fiquemos nos nossos guetos. Mas não é isto que a palavra de Deus diz. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não existe discípulo isolado. Pergunta é: como deve ser então a relação? Pastor, eu sou crente, sou de Jesus. Como é que deve ser essa relação? Já que eu estou no mundo, mas não devo me contaminar com as coisas do mundo? Já que eu estou no mundo, mas não posso ter amizade com o mundo, com os valores do mundo? Como é que é isso, pastor? Certa vez, um vendedor de sapatos fez essa mesma pergunta a Lutero. Uma vez que agora ele era convertido, como é que este homem, que era um sapateiro, viveria a fé? E Lutero responde para ele o seguinte: sapateiro, servo do Senhor Jesus. Você quer saber como é que você se relaciona com o mundo sendo um servo do Senhor? Então eu vou falar para você: faça um bom sapato e venda-o por um preço justo. No reino de Deus não há espaço para pessoas que se afastam do mundo tendo a fé que carregam no coração. Professores, médicos, arquitetos, advogados, técnicos os mais diversos, militares, empresários,
empregados, vivam para a glória de Deus. O servo do Senhor não é aquele que chega atrasado. O servo do Senhor não é aquele que só faz alguma coisa quando tem alguém olhando. O servo do Senhor não é aquele que mente para alcançar benefícios. O servo do Senhor vive para a glória de Deus no ambiente do trabalho, no ambiente da universidade, do ensino, da faculdade, da vizinhança, na família. O servo do Senhor continua evidenciando valores do Evangelho em qualquer lugar, porque ele está no mundo. O empresário crente, ele não explora os seus funcionários, porque ele entende que aqueles que estão sob o seu cuidado, ou são filhos do Senhor, ou são potenciais filhos do Senhor. Médicos crentes não são frios e gelados. Professores crentes são aqueles que dão notas justas, porque o Senhor nos chamou para o mundo. Vós sois o sal da terra e luz do mundo. O discípulo é enviado ao mundo. Mas em segundo lugar, o mundo é influenciado pelo testemunho. As duas figuras são lindíssimas. E você e eu já ouvimos um sem número de reflexões a respeito das conexões que existem entre o sal e a nossa própria vida. Entre a luz e a nossa própria vida. Mas inevitavelmente nós vamos olhar para esse texto mais uma vez, para entendermos que o discípulo é enviado ao mundo, e que o mundo é influenciado por este testemunho. Quando a palavra do Senhor fala que nós somos como sal, nós somos pequenos, nós somos insignificantes, nós não temos um valor em nós mesmos, mas apesar disso, apesar da nossa insignificância, apesar do nosso tamanho, apesar por muitas vezes da nossa pouca quantidade, nós somos o sal da terra, que faz com que nesta terra haja manutenção do atual status, haja uma manutenção do triste e difícil cenário, mas este cenário não piora. O mundo só não está pior porque o sal da terra impede a putrificação de todo o contexto. Se nós vivemos num cenário difícil, se nós vivemos num cenário calamitoso, eu quero dizer para você uma coisa, em nome de Jesus, creia nisso, só não está pior, porque este mundo tem sal da terra. Não está pior porque o Senhor plantou a sua igreja aqui. Não está pior porque Deus plantou você no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente universitário, no seu ambiente familiar. Não está pior porque os valores do Evangelho são pregados por meio da sua vida. Esse é o valor do sal. O sal não deixa que as coisas apodreçam. Se nós buscarmos na memória, nós vamos ver que a Revolução Francesa não foi pior das suas consequências, porque neste mesmo contexto havia um avivamento crescente. A Inglaterra foi alvo de homens como John Wesley, como George Whitefield, e por causa deste sal que na Inglaterra estava, o sangue derramado na Revolução Francesa não foi mais intenso.
Pastor, mas como isso pode ser aplicado à minha vida? Seus companheiros de trabalho não usarão as mesmas palavras quando você estiver presente. O nome de Jesus não vai ser tão facilmente escarnecido quando você estiver presente. A conversação entre homens ou mulheres será mais equilibrada e saudável quando você estiver presente. Isto é exercício do sal da terra, impedindo que o mundo caminhe numa direção ainda pior. O respeito ao próximo será mais rotineiro quando você está presente, quando você estiver presente. Nós preservamos e impedimos, com base no Evangelho que carregamos e na força do Espírito Santo, que o mundo esteja num lugar pior do que ele está. E é interessante que o texto diz que se não for para isso, se não for para impedir que a carne apodreça, se não for para gerar um novo sabor no contexto, se não for para gerar sede, esse sal não presta. Para outra coisa, senão ser jogado fora. O que o Senhor está falando é pesadíssimo, é severíssimo. Se a sua presença não inibe a destruição do mundo, você é um sal que não está salgando, irmão. Se os comentários inadequados, segundo a palavra de Deus, saem da sua boca, pior ainda. Mas o texto continua dizendo que nós somos a luz do mundo. E no contexto em que Jesus estava, não havia rede elétrica. Então, uma mínima vela era uma luz bastante intensa. Não sei se você já teve a oportunidade, o privilégio de estar no interior, num lugar em que não há luz elétrica. Parece que a lua ilumina mais. Você tem mais tempo de olhar para as estrelas. O contexto era assim, não havia luz elétrica. E o Senhor diz o seguinte: estes que vivem sem luz elétrica, quando olham para uma cidade lá no alto do monte iluminada, a luz da cidade ilumina aqueles que estão aqui embaixo. A noite se torna mais clara por causa da luz lá em cima do monte, na cidade iluminada. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. O que Jesus está dizendo é o seguinte: existem pessoas hoje, no século 21, caminhando sem luz, nas trevas. E quem dera a eles tivesse uma cidade no alto do monte bastante iluminada, e a luz da cidade gerasse luz para aquele que está lá embaixo no deserto. E o Senhor está dizendo: você é essa luz. O Senhor está dizendo que nós e em nós há a luz que pode orientar a vida das pessoas que estão perdidas, que perderam a coerência. Você encontra hoje pessoas completamente perdidas, irmãos, que são capazes, por exemplo, de afirmarem-se veganas, porque são incapazes de fazer o mal a algum ser vivo, e esta mesma pessoa ser abortista. Isso é ausência de coerência. E a luz do Senhor precisa brilhar, e Deus me chamou, e Deus te chamou para orientar a vida dessas pessoas. Você não pode ficar escondido.
Você não pode brilhar somente aqui. O mundo é influenciado pelo testemunho do sal e da luz. A podridão não é completa, não é total, porque tem sal na terra. As pessoas têm sido orientadas porque ainda há luz nesse mundo. O mundo é influenciado pelo testemunho. Em primeiro lugar, o discípulo é enviado ao mundo. Em segundo lugar, o mundo é influenciado pelo testemunho. Mas em terceiro e último lugar, o testemunho resulta na glória de Deus o Pai. O texto diz claramente: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E lá no final o texto diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O testemunho resulta inevitavelmente na glória do Senhor. Nós somos chamados para sermos enviados ao mundo. Você está aqui, crente de Jesus, bênção pura. E a gente glorifica, a gente levanta a mão, a gente chora no louvor, a gente chora quando é ministrado pela palavra, a gente ora juntos, a gente dá as mãos, a gente participa da ceia, mas amanhã haverá um contexto diferente desse, para o qual eu e você fomos enviados. No entanto, o mundo verá, o mundo discernirá, e o mundo será influenciado pelo testemunho dos santos, em nome de Jesus. E quando isto acontecer, os eleitos do Senhor, vendo o testemunho, vendo a luz que brilha por meio de você, os eleitos do Senhor glorificarão ao nosso Pai. 1 de Pedro, no capítulo 2, no verso 12, a palavra de Deus diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Irmãos, nós vivemos por um projeto maior, nós vivemos por um processo maior, nós vivemos por um objetivo maior. A gente não vive de forma santa para autoproclamação, a gente não vive de forma santa para que o nome da catedral seja exaltado. Nós vivemos de forma santa para que aqueles que não conhecem o Senhor olhem para a nossa vida e possam glorificá-lo e dizer: existe Deus que transforma a vida das pessoas. É para isso que nós vivemos diante do Senhor. Você, com o seu testemunho, pode ser instrumento para conserto, para reescritura de histórias, para alento, para felicidade, para consolo em meio à perplexidade. O seu testemunho. Os discípulos do Senhor levam a luz do Senhor por onde quer que andem. E se nós subtrairmos-nos desta responsabilidade, falta-nos algo importante na nossa jornada cristã. Esta fala de Mateus 5 é para os discípulos. Mas esta fala de Mateus 5 é para você e para mim. Com o que você tem se preocupado? Existem pessoas que não conseguem ser luz dentro da igreja. Não conseguem ser sal dentro da igreja. Por onde andam, espalham mazelas. Eu quero crer que sejam joio
no meio do trigo. Porque os discípulos do Senhor não são assim. Eu gostaria que você avaliasse a sua própria vida. Será que todo mundo ao seu redor está sempre na culpa de alguma coisa e você é o perfeito? Você teve problema com A, com B, com C, com D, já foi no Z. Mas a culpa é do alfabeto inteiro e você é o único santo de Deus na terra, é isso? O que o Senhor espera de você, irmão? De que maneira Deus conta com você? Deus te enviou ao mundo. E este mundo será influenciado pelo seu testemunho. E o testemunho vai ser porta de salvação para a vida daqueles com quem você convive. Lembra do farol? Mas eu não quero falar do farol de Alexandria. O farol de Alexandria brilha pouco. Qualquer outro farol com o qual você tenha contato brilha pouco. Eu quero falar da luz do mundo, que agiu exatamente assim. Paulo elaborando quem era Jesus. A igreja de Filipos, ele diz, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Mas ele se despiu da sua glória e se fez carne. Ele foi enviado ao mundo. E diz o relato do Evangelho que ele viveu de forma santa. Em Jesus não há treva alguma. Em Jesus não há engano. Ele viveu sem pecado. E a sua vida e o seu testemunho, o seu sacrifício, a sua morte e a sua ressurreição impactaram a minha vida e a sua vida. Ele é o farol. E se nós somos discípulos, nós devemos viver exatamente essa verdade. O Senhor te enviou. Que o seu testemunho seja balizado pelos princípios do Evangelho. E que à luz do seu caráter, à luz da forma como você anuncia, à luz daquilo que você fala e pratica, à luz do tanto que você glorifica o Senhor, que pessoas ao seu redor se convertam. Que famílias sejam alentadas. E que salvação marque a sua jornada, discípulo do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.